Scott Pilgrim contra o mundo. Se você não conheceu, vale a pena conhecer e eu vou falar sobre as minhas impressões sobre esse filme bacaninha. Antes disso, vamos para a ficha técnica do filme. Scott tem 23 anos de idade e ele acaba de entrar para uma banda de colégio. Vive trocando de emprego e tem uma namorada firme. Sua vida está maravilhosa, até conhecer Ramona Flowers. Ele logo se apaixona perdidamente por ela, só que não será fácil conquistar o seu amor. Para isso, ele precisa enfrentar os 7 ex-namorados dela. Faxineira na segunda. O quê? Porque você vai ser poeira na segunda. Porque você vai ser pulverizado em 2 segundos. E a faxineira, ela tira o pó. Bem assim. Olá pessoal, falando novamente, aqui é o Miguel e hoje vamos falar de um filme muito interessante. E como vocês podem ver aqui, minha árvore de Natal ela tá meio capenga porque falta uma estrela. Então se quiserem me doar, eu tô aceitando. E hoje o filme que eu vou falar tem muito a ver sobre isso? Claro que não. Mas eu lembro de ter assistido em um Natal. E esse filme traz muitas memórias porque se trata de uma coisa que todos nós já passamos. Todos nós já gostamos de uma pessoa, se apaixonamos, já tivemos aquela primeira sensação de amor arrebatador, só que essa pessoa tinha um passado sombrio, um passado secreto com algumas pessoas que queriam nos matar no processo. Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Ah, coisa horrorosa! Tá, talvez não fosse tão complexo assim desse tipo, mas todos nós já tivemos que lidar com alguém que tinha um ex ou uma ex. Sempre tem alguma coisa envolvida na história. E esse filme tem muito sobre isso. Vamos falar sobre o gênero desse filme, né? Apesar de ele ter um gênero de meio ação, comédia, ele tem muitos elementos, né? De aventura, romance, comédia, então ele brinca muito com essas coisas aí de misturar vários elementos. Mas se tivesse que colocar no gênero, eu especificamente colocaria num de ação, ou talvez um pouco de aventura, não sei dizer. Mas basicamente a classificação indicativa desse filme é apenas 12 anos, nada que realmente você vai falar, nossa, é algo que eu não posso assistir com a minha família ou com os meus sobrinhos, né, do tipo, então você pode assistir com a sua família. A história não é nada mais nada menos sobre um guitarrista de uma banda, isso exatamente. E esse guitarrista de uma banda ele tem muita facilidade em encontrar garotas. Eu sei que isso não é um problema, oh meu Deus, que problema grande que esse cara tem, ele trai garotas. Mas o maior problema dele, na verdade, é afastar as garotas depois quando ele entra no relacionamento. No entanto, esse cara, né, encontra uma pessoa que arrebata o coração dele totalmente e muda toda a ideia dele que ele tem de paixão e de amar alguém. Só que, né, todavia, porém, entretanto, essa garota tem um bando de ex-namorados lá que são uns caras muito loucos que quer matar ele, né, de certa forma, e aí ele tem que desafiar esses caras aí para poder entrar na lista de pretendentes dessa garota. E o que é interessante é que todos nós já temos esse sentimento de realmente olhar para alguém, ter uma primeira paixão, um primeiro amor, e eu acho que o filme conseguiu deixar claro bastante mesmo como aquilo passou um sentimento diferente pro Scott, né? Lembrando que este filme em específico, ele é uma adaptação de uma série de quadrinhos canadenses, também com o mesmo título. Então, basicamente, o filme ele passa por essa ideia de trazer vários elementos dos quadrinhos, trazer vários elementos para te dar essa imaginação de que você está lendo o quadrinho do Scott Pilgrim. Então, isso tem uma relação de amor e ódio, sabe? Os fãs do quadrinho amam e às vezes os fãs do quadrinho odeiam. Mas o próprio diretor do filme, ele tentou fazer várias técnicas para as pessoas realmente acharem que estão assistindo o quadrinho, por assim dizer. Uma coisa engraçada é que, por exemplo, nenhum dos atores podia piscar durante o filme. Então você vai encontrar poucas cenas que eles piscam. E isso para mim já é um pouco estranho. Mas ele realmente faz várias coisas e abordagens no filme para que você tenha essa sensação de que você está realmente lendo um quadrinho. Falando especificamente sobre a história, eu gosto demais dessa ideia de você trazer elementos que não são comuns para um filme. Geralmente, esse tipo de abordagem é alguma coisa que pode ser extremamente genial e você olhar e falar, cara, se isso der certo, vai ser uma coisa incrível. Nesse caso em específico, eu não consigo dizer que realmente chegou a ser algo genial, mas eu acredito que ele tentou usar fazer coisas que outros filmes na época não faziam, né? Só de ter tentado adaptar um quadrinho, né, acho que já foi uma coisa bastante realmente desafiadora. E ele ter colocado diversos elementos e referências é como se fosse um fanservice ali para quem gosta de cultura nerd em geral. Se você é uma pessoa bastante crítica, eu não acredito que esse filme vai te agradar do começo ao fim. Entretanto, se você é uma pessoa que releva das coisas e gosta de se apegar ao sentimento que o filme te traz, vai se apegar à emoção, de se colocar no lugar do personagem,
acredito que esse filme é pra você. Ele cumpre o seu papel de mostrar que o Scott é um cara que ele tá apaixonado, que ele quer conquistar aquela garota e que para isso ele vai fazer o que é possível para ele fazer. E nesse processo de conquistar ela e enfrentar esses ex-namorados, ele vai transformando parte da vida dele. E o que eu acho interessante também é que a mensagem do filme é muito importante, porque ele demonstra que o Scott ele não é capaz, na verdade, de arrebatar ou de salvar a Ramona desse passado, que isso é uma coisa que tem que partir dela. E ele também vê que ele não pode ficar nessa coisa de brincar com os sentimentos das pessoas também. Então a gente vê um desenvolvimento ali adolescente. Então se você é adolescente, acredito que você vai gostar bastante. Se você é um pai adulto, eu acho que é um filme bastante bacana para você ver com seus netos, seus filhos e por aí vai. Porque tem muita referência, eu acho que dá pra muita pessoa assistir. Mas claro, eu tenho que ser sincero, você tem que ignorar algumas coisas assim se quiser assistir esse filme tranquilamente. Claro que quando a gente vê a primeira vez, por exemplo, eu vi na época de Natal. Sim, eu vi na época de Natal. E quando eu vi a primeira vez eu achei incrível. Mas eu tinha uns 12 anos de idade. Hoje em dia eu assisti esse filme e realmente ele não pareceu tão incrível quanto era na época. Mas eu conseguia refletir de forma incrível o sentimento que o Scott queria passar. Entretanto, é um filme muito bom. Eu diria que de uma escala de 0 a 10 eu diria que é nota 7, porque é um filme bom e muito divertido de assistir. Mas agora vamos falar também sobre um aspecto que é muito importante do filme, que é os atores. Então vamos lá, tem uma lista realmente importante de atores que naquela época pareciam não ser tanta coisa, mas hoje em dia só top de linha. Já a gente vai falar do elenco, né? A gente tem que começar com os principais. O primeiro é o Michael Cera, sim, aquele cara de Superbad, que tem já uma aparência engraçada. O fato dele ter uma aparência engraçada e ser meio cômico, acho que é uma coisa que talvez podia combar muito bem com o personagem. Isso divide muitas opiniões, tem gente que diz que ele ficou perfeito no papel. Eu acredito que foi aceitável, mas que ele poderia ter sim, uma coisa bem melhor, mas talvez pela capacidade de comédia romântica e essa do filme, talvez ele tenha encaixado perfeitamente. A garota que ele se apaixona, que é a Ramona Flores, não é nada mais, nada menos que Mary Elizabeth Winstead. Tá, eu gosto de fazer um sotaque inglês quando eu tô falando esses nomes, apesar de provavelmente estar errado. Mas enfim, essa aqui é a nossa Ramona, aquela garota de gerações de garotas de cabelo colorido que impactou o Tumblr e outras redes sociais que vocês tanto amam. Mas a gente tem pessoas também ali que né, ficaram famosas com o tempo. Mas eu vou falar também sobre alguns personagens que também ficaram muito bacanas. O Wallace Wells, que foi feito pelo Kieran Culkin. Ficou incrível esse cara, é um dos personagens mais bacanas que tem no filme, sinceramente. Sobre o pessoal famosão, não vou falar sobre todos os figurantes, né? Porque quem gosta de figurante é o Madara. Eu não. Eu sou Madara Uchiha. Mas enfim, a gente tem aqui nesse filme Chris Evans, né? O nosso famoso Capitão América. Então foi uma das primeiras apresentações dele, então você não vai reconhecer ele muito bem neste filme. Que, sim, é meio estranhinho, mas dá pra relevar a participação dele. Temos aí também a Brie Larson. Exatamente. A Brie Larson fez a Capitã Marvel. Se esse é um filme bom, eu deixo você dizer. Temos aí também Brandon Routh, que é o nosso querido Superman O Retorno. Sim. E também fez a série lá da DC Universe. O Bill Hader, que se não me engano, na verdade só faz a voz, né, do narrador e tudo mais. No brasileiro é outro cara que faz, mas eu não vou tocar tanto nesse ponto. Temos também o Jason Schwartzman. Tem seus erros sim, não é um mar de rosas esse filme. Esse filme não é perfeito, esse filme também mostra figuras muito caricatas às vezes de uma garota alternativa ou de um cara também lutando pelo amor dela, então isso também traz muita problemática. Mas no fim eu acho que a mensagem do filme é muito boa, do cara realmente se desenvolver enquanto está lutando pelo amor, dele não ser capaz de lutar contra o passado da garota, ela precisar se impor de alguma forma, a coisa dele não ver mais os sentimentos das pessoas como um brinquedo e tratar melhor, principalmente a namorada atual dele. Esse tipo de coisas e mensagens são mensagens atemporais, que é legal do filme. E agora, para finalizar, deixem aquela curtida, deixem aquele comentário que vocês gostam sempre, deixem sugestão de filme pra gente estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos voltando aqui com tudo para esse canal e esperamos falar de outros filmes. E até lá, espero que alguém realmente tenha me doado uma estrela de Natal que eles estão precisando. E por que não fazer filmes natalinos também? Talvez? Será?